Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Mais uma vez aqui estamos com o programa Além da Vida, buscando nesta manhã levar para vocês um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Para isso, então, a gente conta com o Antônio Marcos aqui do meu lado. Bom dia, Antônio Marcos. A Michela. Bom dia, Michela. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cacá. Bom dia, Michela. Bom dia, Terezinha. Agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã com os nossos queridos ouvintes, envolvidos pela mensagem do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, e que essa vibração de amor e de paz possa conseguir chegar aos lares dos nossos queridos irmãos, ouvintes, que estão conosco nesta manhã. Michela. Bom dia a todos. Queria desejar a todos sejam bem-vindos, a mais um ensinamento de Jesus, para nós, que esse conforto entre o nosso lar e transforme esse pão que a gente recebe aqui todos os dias em esperança e em amor a todos vocês. Bom, antes de passarmos para o Momento Espírita, eu gostaria mais uma vez de lembrar aos prezados ouvintes que o Centro Espírita Allan Kardec está vendendo o CD do grupo vocal Dulce Gonçalves, e quem tiver interesse é só procurar lá na Secretaria da Casa, ou também na Casa do Pão, aqui no Jardim Paraíso, se eu não me engano. Também parece que tem para vender, São R$20, e esse dinheiro, então, ele vai ser revertido, então, para as obras do Lar Infantil e do Centro Espírita Allan Kardec. E também nós estamos com uma promoção de pão de queijo também a R$20, que vai ser agora no dia 3 de setembro, Também quem quiser participar desse evento, também pode procurar a casa, tá? E a gente tem também os convitezinhos para ser vendidos a R$20. Tudo isso também em benefício. O dinheiro vai ser revertido para a reforma do nosso palco. E a gente vai passar então agora para o Momento Espírita, que vai ser o Perdão Libertador. Ela se chamava Megan e tinha uma chefe terrível. Quando Megan chegava pela manhã e falava bom dia, ela respondia com uma pergunta: por que não chegou mais cedo? Se chegasse antes da hora, a chefe não estava lá, mas ficava sabendo, e lhe perguntava se ela não sabia qual o horário do expediente, mesmo depois de trabalhar ali há tantos anos. Era uma mulher má, implicava com tudo. Até que um dia Megan se cansou e decidiu se demitir. Vou sair, mas antes vou dizer tudo o que tenho vontade, foi o que pensou. Exatamente naquele dia, ela estava almoçando, quando encontrou a doutora Cassardian, que a convidou para assistir a um curso à tarde. Não posso, foi a resposta. Por que não? Megan falou sobre a chefe que vivia implicando com ela. E a doutora Cassardian disse que pior a situação não poderia ficar. Além do que, se recebesse uma bronca por faltar ao trabalho naquela tarde, ao menos haveria um motivo. Ao se lembrar de que no dia seguinte iria se demitir, Megan resolveu ir ao curso. Ali ouviu referências a respeito do perdão. O perdão é bom para você, falava a doutora. Se você perdoar alguém que o ofendeu, ele continua do mesmo jeito, mas você se sentirá bem. Se você perdoar o mentiroso, ele continuará mentiroso, mas você não se sentirá mal por causa das mentiras dele. Ao final daquelas horas, Megan concluiu que a sua chefe estava muito doente.
No dia seguinte, tomou uma resolução: não vou deixar que ela me atormente mais, e nem vou abandonar o trabalho que eu gosto. Megan chegou e cumprimentou. Olá. A chefe foi logo lhe perguntando o que tinha acontecido. Ela estava diferente. Megan falou que havia participado de um curso, que estava bem consigo mesma, e a convidou para tomar chá ao final da tarde. A reação veio logo. Você está me convidando só para eu não reclamar de você? Pode reclamar, até mandar descontar as horas da minha ausência, mas insisto no chá. E foram. Durante o chá, a chefe falou da sua surpresa em ter sido convidada. Ela sabia que era intratável. Também falou da sua emoção. Nunca ninguém a convidara para um lanche, um café. Acabou por falar das suas dores. O marido lhe batia. O filho vivia no mundo das drogas. Por isso, ela odiava as pessoas. Era infeliz e reagia agredindo. Semanas depois, era a própria chefe que comparecia ao novo curso da doutora Kassarjan a respeito do perdão. Perdoar é libertar-se. Quem agride é sempre alguém a um passo do desequilíbrio. Quem persegue nem pode imaginar o quanto se encontra enfermo. Sem dúvida, a felicidade pertence sempre àquele que a pode oferecer, que a possui para dar. Nosso maior exemplo é Jesus. Poderia ter reagido às agressões, mas preferiu perdoar e amar, por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos atormentados em si mesmos. Por essa razão, dignos de perdão. De nossa parte, se tivermos ainda muita dificuldade para perdoar, pensemos que tudo passa. Passam as coisas ruins, passam as pessoas que as provocam. Só o bem permanece para sempre. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, amigos, a mensagem então do Momento Espírita. E o texto fala, né, o título já diz tudo, né, o perdão libertador, porque na verdade o perdão liberta. A gente tem às vezes até a mania, né, de falar que por conta de uma agressão, de uma mágoa, alguma coisa, a gente fala que a gente não leva desaforo para casa. E, né, a gente tem ouvido muito falar isso, né? Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou, e aquela coisa sua. E a gente vê que muitas vezes a gente não leva só o desaforo para casa, a gente leva muito mais, né? São mágoas que às vezes fica corroendo durante tanto tempo, causando dor, causando sofrimento, coisa que se você agisse, né, como Jesus fala, né, de perdoar, nós nos libertaríamos às vezes de tanto mal, não é, Antônio? Verdade, Terezinha. Nós observamos que na mensagem, como trata, né, o perdão libertador como uma cura para nós. E quem agride, a pessoa que provoca, a pessoa que é aquela pessoa do personagem da mensagem, né, aquela que é intratável, como ela mesma se considerava, uma sofredora, está doente. Allan Kardec nos explica que as chagas da humanidade é orgulho e egoísmo, e justamente o orgulho, ele é essa trava que impede-nos de perdoar de forma espontânea e às vezes até de não se ofender, porque você se acha ofendido e você quer revidar. Você não quer baixar sua cabeça, o orgulho não permite, e daí você perde a chance de perdoar e de se libertar e de se curar, como
a gente disse, o Kardec lembra a grande chaga da humanidade é orgulho e egoísmo. E o perdão é a cura para que nós acalmemos essas chagas em nós e possamos crescer, nos reformar intimamente, que essa é a grande proposta da doutrina espírita, que traz de volta Jesus como nosso grande irmão do nosso lado, seu evangelho como uma proposta de reforma interior para todos nós, né, Terezinha? Eu estava aqui pensando, Antônio, que há uns anos atrás, eu tive como vizinha, era a nora e a sogra, moravam no mesmo quintal e elas não se combinavam de forma nenhuma. E aí, passado um tempo, a sogra começou a adoecer e ficou mal. E uma noite ela pede para que a gente fosse chamar essa nora dela, porque ela queria pedir perdão para as coisas que poderiam ter acontecido no decorrer dos anos que elas ficaram ali juntas. E como ela já percebia, né, ela já sentia que o fim dela chegava, então ela queria então se reconciliar com a nora e pediu perdão. E eu me recordo que quando uma outra vizinha foi chamar a nora para ir lá conversar com a sogra, ela disse assim: por mim pode morrer se quiser, porque eu não perdoo. Gente, foi uma coisa que eu acho que na minha vida toda eu jamais vou esquecer esse fato, porque como é que às vezes você fica pensando assim, nossa, como é que pode uma pessoa ter um coração tão endurecido a esse ponto, né, de não se comover diante da doença do outro tá naquele momento deixando de lado, né, às vezes coisas que trazia e pediu perdão mesmo, né, para partir em paz e tal. E o outro fala assim, por mim pode morrer porque eu não perdoo. É uma coisa que, nossa, choca, né, da gente ver isso daí. E aí eu fico pensando, meu Deus, né, quanto que essa pessoa às vezes ainda tem que aprender nessa vida, né? Verdade, nem na fragilidade do outro. Nem na fragilidade do outro. Ela consegue se comover. Pois é, e quanto que ainda pode sofrer, porque de repente às vezes sofre por alguma coisa e fica assim, acho que Deus é injusto, né, do sofrimento, mas não faz nada. E aí a gente vê assim que muitas vezes, né, a doutrina explica, e aqui no capítulo 10 do Bem-aventurados Misericordiosos, Kardec vai nos falar que muitas vezes essa falta do perdão, né, e essa mágoa, isso é levado às vezes por outro lado. Se você é um espírito que não tem ainda um entendimento, pode desencarnar com muita raiva e passar a ser um obsessor daquele que ficou, não é? Exato. Então é aquela coisa que Kardec diz assim, que o animal morto veneno não se aplica ao homem, e realmente não se aplica, não é, Michela? Você estava falando, eu estava lembrando, né, que aquele que não perdoa é tão enfermo quanto aquele que comete o crime. É verdade. E a dificuldade que a gente tem realmente dessa libertação que foi dito ali na vinheta anterior, né? Porque quando a gente perdoa de coração, a gente realmente se liberta. A gente não está modificando o outro, nem o fato, o que aconteceu, né? Mas a gente está se libertando. Ontem mesmo, coincidentemente ou não, ontem mesmo eu estava assistindo o filme A Cabana novamente, né? Que aquele filme, ele ensina do começo ao fim, né? E estava justamente nessa parte do perdão, que ele vai buscar com Deus o corpo da filhinha, né, que tinha sido sequestrada e morta, e ele falava que ele não conseguia perdoar, e aí Deus fala sobre o perdão, fala novamente, né, perguntando se ele quer ser o juiz de novo, o que é certo, o que é errado, né, e a sabedoria mostrou para ele que ele tinha, na hora de ser juiz, escolher entre um dos dois filhos, e ele falou, eu não posso, né, eu não posso escolher entre um dos dois qual que vai para o inferno, qual que vai para o céu. E ele se dispôs a ir no lugar dos filhos, né? E aí ela explica, então, Deus é assim, todos são seus filhos. E às vezes ele prefere ele ser julgado como errado do que tirar o amor de um dos seus filhos, né? É bem isso mesmo, Michela.
Bom, a gente vai entrar então no assunto de hoje, né, que a gente está estudando Vida e Atos dos Apóstolos. Mas antes da gente começar então a falar, a gente vai falar então sobre um personagem, né? A gente tem feito isso desde o início do livro, sempre a gente fala sobre o assunto e depois sobre um personagem. E hoje, como o texto é o parecer de Gamaliel, nós escolhemos então falar um pouco sobre Gamaliel. E a gente fez assim um catado, né, da vida de Gamaliel e tudo. A gente não vai se aprofundar demais por conta que nós ainda vamos falar com ele quando a gente for falar sobre Paulo. A gente vai falar também sobre Gamaliel. Mas a Michela, né, ela preparou ali o texto do Gamaliel e ela vai nos passar então o que ela achou. O Gamaliel, ele tinha uma profunda religiosidade, né? Ele tinha bastante consciência dos ensinamentos, ele era muito reto no que ele faria. Para ter uma ideia, não sei se vocês sabem, né? O Rabi, ou Rabi significa mestre, Rabi, meu mestre. Gamaliel, ele era tão reto e tão cortês com todos, ele já tinha isso no seu íntimo, que ele era chamado de Rabã, nosso mestre. Então ele já tinha esse conhecimento, né, no seu íntimo, esse desenvolvimento do amor, da religião, das coisas retas. E ele começa a preparar Saulo, na verdade, né, porque ele ia se aposentar. E ele começa a preparar Saulo para a tomada para ficar no lugar dele lá no Sinédrio, né? E engraçado que Gamaliel, ele foi ver um antigo amigo que tinha sido abandonado pela família lá na Cesareia. O nome dele era Samônio. E quando ele foi, que esse velho amigo, que ele gostava muito, tinha sido abandonado pela família, ele acaba encontrando esse amigo sendo cuidado por Pedro na mansão do caminho. E ali ele conheceu pela primeira vez o trabalho de Pedro, dos apóstolos de Jesus, cuidando de Samônio. Então ele saiu dali assim, extasiado com todo aquele trabalho. Foi onde ele conheceu pela primeira vez sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. E mais tarde ele leva isso no julgamento, né, Teca? É verdade. O Gamaliel, ele era um homem notável, né? Segundo falam, assim, que ele era muito afável, ele era muito bom. E ele vinha da escola de Hilel, né? Hilel, que era avô de Gamaliel, que também tinha uma escola e que tinha as mesmas características que Gamaliel. Era bom, ele era uma pessoa assim que não desprezava ninguém. Por isso então que a gente vai entender bem o texto quando vai falar sobre o parecer aqui de Gamaliel. E interessante quando você fala, que você comentou, que é verdade, porque ele é convidado, né, por Pedro para conhecer a Casa do Caminho, o trabalho que eles faziam na Casa do Caminho. E quando ele vai lá e ele vê o amigo dele, né, que antigamente vivia na opulência e de repente está lá sendo tratado por esses homens, né, ele fica bastante emocionado. E ele até adverte Pedro, né? Ele fala para que Pedro tomasse bastante cuidado, porque ia chegar um momento em que ele tinha que estar preparado para parar os golpes que iam chegar ainda, né? Por conta da perseguição que ia acontecer. E Gamaliel, né, que já fazia parte lá do Sinédrio, ele sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer e essa perseguição também ia acontecer. E ele então ele fala para Pedro, né, para que Pedro tomasse cuidado e parabeniza de uma certa forma o trabalho que esses homens faziam, né, porque ele fica encantado de ver o trabalho que esses homens faziam lá na cidade, né, amparando os caídos, né, socorrendo os necessitados, tanto que o amigo dele estava lá sendo socorrido. É bastante interessante essa história. E até tem um lugar lá que eu estava lendo que diz que
quando Gamaliel ele desencarna, né, que ele morre, então as pessoas eles falam que já não existe mais a honra da lei, que a pureza e a devoção morreu com ele. Tamanha era a justiça que ele tinha, porque apesar dele ser um sacerdote da seita do fariseu, aquela coisa toda, ele era bastante religioso e ele praticava e ele tinha assim, em mão todo o alto ensino religioso, então ele conhecia todas as leis, o Torá, essa coisa toda. Mas mesmo com tudo isso, com esse cargo que ele ocupava, ele não se sentia maior, né? Ele se achava igual a todos e tratava a todos como um igual, ele não se sobressaía. Então é muito interessante essa história, e a gente vê que quando ele dá o parecer dele aqui no texto, é bem ele mesmo, é a forma dele, esse é o Gamaliel, né, justo, né? E ele é presenteado realmente com os textos. Pedro presenteia ele com os apontamentos de Mateus, né, falando sobre o Cristo, e ele passa então a estudar esses textos, e a partir daí, então, desse conhecimento todo, ele acaba se convertendo ao cristianismo, e ele é dado então como um velho caduco, porque depois ele se retira, né, do Sinédrio e vai para Palmira, se eu não me engano, e lá ele fica na casa de um irmão, e lá ele fica estudando esses textos de Mateus. Então e ele é dado então como um velho louco, um velho caduco, e as pessoas então falam, coitado, né, deixa ele lá, mas ao contrário, ele estava se preparando, e com essa preparação desses apontamentos de Mateus, é o que ele vai futuramente dar a Paulo, para que Paulo pudesse, isso daí ser uma carta de apresentação de Paulo na casa do caminho, quando ele chegasse lá junto a Pedro e aos homens, né, aos apóstolos que lá estavam. E esses textos todos a gente vai falar, né, quando mais para frente nós vamos falar sobre Paulo, e a gente vai entrar mais minuciosamente nesses detalhes. Mas é muito interessante porque ele teve um papel de educador, né, Michela? Ele foi um verdadeiro pai e mãe, né, ao mesmo tempo. Porque o pai não é só aquele que é o pai biológico, né, aquele que realmente fez, mas aquele que educa, aquele que ensina, né? Esse é o verdadeiro pai. E depois que ele foi presenteado com Mateus, que ele foi lá para Ezequiel, né, e que depois que Paulo passa a encontrar Jesus nas portas de Damasco, né, que ele de perseguidor ele passa a ser o discípulo de Jesus também, que ele se transformou de Saulo, ele se transformou para Paulo, né? Então, Gamaliel ele ensina Paulo, ele dá para Paulo também de presente todos esses pergaminhos que ele recebeu de Mateus, porque ele tinha feito cópias, né? E pede para Paulo, antes até de sair pregando sobre Jesus, ele se recolher no deserto e estudar e se transformar, porque a luta seria grande. Então ele é um grande educador, na verdade, né? Ele como eu disse, é um pai que educa. E no Livro dos Espíritos a gente fala sobre isso, não é, Antônio? Sobre a educação, a influência dos pais na educação dos espíritos, né, que vem. Com certeza, né? A nossa influência maior é com o próprio exemplo, né? E Gamaliel, um homem bom, um sacerdote fariseu de muito destaque na literatura bíblica, tanto que você percebe que esse parecer, esses conselhos dele, e esse conselho principalmente que nós vamos estudar hoje no livro Atos dos Apóstolos, Vida e Atos dos Apóstolos de Caibá, esse parecer dele, esse conselho, ele é estudado por todos os teólogos, e diante de uma perspicácia, diante de uma forma de ver naquela época, né, de observar as coisas, ter essa visão de futuro, né? Mas como você dizia, essa questão da influência dos pais na vida do filho é muito importante, porque nós tivemos agora há pouco, no domingo passado, o Dia dos Pais, né, comemoração, mas a gente sabe que Dia dos Pais é todos os dias.
E a influência nossa como pai, como mãe, ela deve ser decisiva na nossa própria conduta, no nosso movimento, na nossa forma de viver, no nosso exemplo, porque o exemplo arrasta. Não adianta querermos ser autoritários, principalmente nos dias de hoje, em que os nossos filhos, muito mais inteligentes, espíritos que estão voltando, muito mais evoluídos e necessitam principalmente da moral do Cristo, do Evangelho na vida deles, porque Evangelho, de verdade, Evangelho é mudança de vida, é mudança para um ser humano melhor. O melhor que você puder ter dentro de você, você vai conseguir aprender ali no Evangelho. E vivendo isso, você vai influenciar seus filhos e vai ser decisivo na vida deles. Pode ter certeza disso. Bem isso, Antônio. Então vamos lá, né? A gente falou do Gamaliel, então vamos ver qual foi o parecer de Gamaliel, né? Que está no livro Vida e Atos dos Apóstolos e que a gente vai estudar hoje. Então diz assim: mas eles, quando ouviram isto, se enfureceram e queriam matá-los. Levantando-se, porém, no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os apóstolos por um pouco e disse: Israelitas, atentai bem o que ides fazer a estes homens, porque faz algum tempo que Teudas se levantou, dizendo ser alguma coisa, ao que se juntaram uns 400 homens, e ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dissolvidos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos consigo. Esse também pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. E agora vos digo, não vos metais com esses homens, mas deixai-os, porque se este conselho ou esta obra for de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais porventura achados até pelejando contra Deus. E concordaram com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e soltaram-nos. Eles, pois, saíram do sinédrio regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Isso está no capítulo 5, 33 a 42. Veja só, né? Então, assim, sobre tudo aquilo que a gente falou sobre Gamaliel, dá para entender bem esse parecer dele, né? Um homem sábio, né? Que sabia colocar a situação, que sabia conduzir a situação, né? Ele não se empolgava, não se deixava levar pelo orgulho ou por nada, mas ele era muito justo naquilo que ele estava fazendo. E que realmente, se aquela doutrina era uma doutrina de homens, ela se desfaria. Mas se era de Deus, ela não acaba nunca. É aquele ditado que a gente conhece, né, Antônio, que diz assim, que você pode matar o homem, mas jamais você mata uma ideia, né? Exato. Interessante, né, na passagem que está lá no livro de Atos, na Bíblia, o Gamaliel dá esse conselho, né, para que o pessoal não matasse os apóstolos, os discípulos do Cristo. E eles concordam, mas eles concordam de forma não com a ideia de Gamaliel, mas eles concordam em soltá-los depois de açoitá-los e dizendo para que eles não continuassem pregando em nome de Jesus, falando em nome de Jesus. Acontece que os apóstolos, eles estavam revestidos, eles se sentiam honrados em falar de Jesus e assim em ser açoitados. Que fé é essa? É uma fé absurdamente gigante. Nos dias de hoje nós temos dificuldade de entender isso. Eu não digo nem só nos dias de hoje. Nós tivemos dificuldade de viver isso
o tempo todo em que nascemos, de novo renascemos, para podermos aprender o Evangelho, a nos modificar. Porque essa modificação, ela é muito forte. Você vai dizer assim, mas por que eles aceitavam apanhar? Não é que eles aceitavam apanhar, eles não tinham o que fazer. As pessoas que estavam no poder e que eram os religiosos da época eram muito violentas e agressivas. E faziam isso, eles tinham o poder e eles impunham essa força em cima do mais fraco. E Jesus, quando ele vem e nos ensina a absorver isso e se modificar, mas modificar de forma interior. Ele vem trazer o reino de Deus. O reino de Deus, os apóstolos diziam assim, mas Senhor, já vai começar o reino de Deus? É agora que vai começar? E Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. É dentro de nós essa modificação. E essa modificação, logicamente hoje, com o conhecimento que o Espírito nos trouxe, a doutrina espírita nos trouxe esse conhecimento de que você vai se modificando conforme a sua vontade, obviamente, o seu conhecimento, os seus desejos, a sua força, e aí você vai se transformando. Mas é necessário aproveitar o tempo, porque já é demais falar sobre isso, porque se fala muito sobre a modificação do planeta para mundo de regeneração. E nós temos que modificar, não podemos mais deixar para mais tarde. Essa modificação tem que ser agora. Já se passou muito tempo. Não devemos esquecer Jesus falando no sermão profético, aquele sermão enérgico do Cristo, quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, mesmo depois dos apóstolos admirados com aquelas estruturas magníficas, pedras gigantes, dizer, mas Senhor, como essas pedras vão cair? São muito pesadas, é impossível derrubar. E nós sabemos que tudo isso aconteceu. Assim como irá acontecer conosco, se não nos modificarmos, nós iremos cair. Iremos cair para mundos inferiores. E esse nosso conhecimento permanecerá conosco. E iremos nascer em mundos mais primitivos para auxiliar os que estiverem chegando. Por isso, quando Gamaliel faz esse conselho e os seus amigos sacerdotes, fariseus e doutores da lei, também como ele, não entenderam e açoitaram, mesmo assim, os discípulos saíram felizes, cantando, mesmo depois de apanhando, porque honravam a Jesus no seu coração, porque eles adoram a Deus em espírito e verdade. É isso que nós devemos aprender definitivamente em nossas vidas, porque é para isso que o Evangelho está para nós, essa modificação interior, sermos melhores, amáveis. E é engraçado que o Caibar, ele vai falar aqui no coisa que ele diz assim, que o apóstolo disse, eu com Deus sou tudo, e sem Deus, embora esteja com os homens, nada sou. Olha Exato. Só, não é? Observe aí, na primeira frase, né? Na primeira frase, eu com Deus sou tudo. Eu sem Deus nada sou. Nada sou, exatamente. E era essa confiança que esses apóstolos tinham, né? Esses discípulos tinham. Eles tinham tanta fé, tanta crença, que eles passavam por todos essas dificuldades felizes. Felizes, exatamente. Aí você a gente fica imaginando assim, nossa, e nós, né? Em que situação nós estamos, né? Nós temos essa fortaleza, né, Michela, para passar por isso e ainda falar assim, olha, como o apóstolo Paulo dizia assim, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim.
E Gamaliel, né, e Antônio, quando ele vem com a mensagem, né, do homem para lhe passará, mas pobre Deus isso ficará, a gente vem aí com as leis de Deus e que Jesus nos trouxe, que até hoje são imortais e imutáveis, né? Então a lei dos homens mudaram, mas a de Jesus nem uma vírgula, nem um centímetro. E quando o Antônio falou da nossa mudança, estamos ainda seguindo a mesma lei. Jesus nos disse: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, aquele que usa a espada, pela espada morrerá. Benditos vós que sois perseguidos em meu nome, porque aquele que segue Jesus, ele se modifica, ele se transforma internamente. Então, eles não tinham mais, como disse a nossa primeira mensagem lá sobre o perdão, né? Ele começa a compreender que todos estamos em evolução e que não há ofensa mais. E que precisamos mudar, e eu não preciso atacar a violência, porque eu fui agredido, também dar a violência em troca. E era isso que os apóstolos faziam. Quando eles eram agredidos, eles davam amor, eles curavam, eles modificavam. Então, eles primeiro houve essa modificação interna, essa transformação de ódio em amor, de ofensa em perdão. E ali houve a transformação. E a transformação é essa que Gamaliel sofreu também ao conhecer Jesus, porque ele já era um homem reto, mas ele conseguiu entender que o Evangelho de Deus estava no próprio ser. Então é por isso também que quando ele ensina Paulo, né, que mostra tudo para Paulo, que era Saulo antigamente, perseguidor dos cristãos, e que ele ensina tudo, ele pede para Paulo se recolher, porque era necessário que ele tomasse o batismo, ou seja, essa transformação. A água do batismo, ela mostra essa transformação, essa mudança da minha rota. Em vez de eu pagar pedra com pedra, eu estou pagando pedra com amor. E aí é onde ele se transforma nesse pai que ensina Paulo sobre essa modificação interna, e que ele insiste que Paulo vá ao deserto para se transformar, para se recolher, porque é importante se recolher para modificação, compreender os nossos erros. Santo Agostinho, né, falava que a gente tinha todas as noites na hora que fosse orar, em vez de pedir, verificar: será que Deus, hoje eu fiz algo para alguém que magoasse? O que eu posso melhorar para amanhã? Qual é a minha transformação? Porque assim como a Teca leu ali, a mensagem falou da chefe má, quando ela se transformou primeiro, ela sentou para ouvir a chefe e entender as dificuldades, mas primeiro houve a transformação própria, né, Teca? Verdade. Michela, quando você falou sobre as leis, né, as leis não mudam, e a gente vê que não muda, ela é imutável mesmo, né? Os ensinamentos de Jesus, né, há mais de 2000 anos, ele é tão hoje, né? Nada se mudou, tudo aquilo que Jesus ensinou, orientou, falou, exemplificou, é tão atual. E Caibar, ele vem no texto, ele vem dizendo assim, ó: se os homens, antes de derruírem uma obra ou extinguirem um conselho, observassem se tal obra ou tal conselho provinha ou não de Deus, tomariam sem dúvida resoluções mais acertadas e evitariam sofrimentos e dores causadas por julgamentos injustos. Olha só, hein, Antônio? Julgamentos injustos. Como a gente julga, a gente tem muita facilidade no julgar, no condenar, né? E sem muitas vezes você analisar a situação. É esse bom senso que Gamaliel tinha aqui, né? Ele não tinha esse julgamento injusto, não é, Antônio? Exato. Se você tem um ditado antigo, largar o osso, fala-se: quem está no poder não quer largar o osso. E esses homens religiosos da época estavam no poder. Gamaliel estava lá junto com eles, mas
esse homem chamado Gamaliel, ele possuía um bom senso diferenciado. Ele parecia ser um homem bom e justo. E ele dando esse conselho, ele é um alerta que serve absolutamente para as instituições nos dias de hoje. Sempre serviu, porque nós não escutamos da mesma maneira que os discípulos foram açoitados e logo em seguida jogados fora e avisado a eles: não falem de Jesus, não preguem em nome de Jesus, porque eles não queriam que fosse divulgado a doutrina de Jesus, porque se consideravam donos da verdade. Observem o seguinte: Jesus aqui é um desconhecido. Hoje nós sabemos que Jesus é o governador do planeta. Hoje nós sabemos que a sua doutrina é a salvadora. Nós sabemos o quanto necessitamos. E mesmo assim, não nos modificamos. Essa dificuldade que nós carregamos e que hoje ainda está nas instituições do mundo, não estou aqui fazendo julgamentos, tentando diminuir as instituições de forma alguma. Nós temos que ter as instituições porque somos civilizados. Não podemos voltar à barbárie de forma alguma. Temos que ter organização. Porém, como disse o Cristo, o sábado existe para o homem. Não é o homem que existe para o sábado. Então, as instituições existem para servirem e não o homem se servir das instituições. É uma coisa que não conseguimos aprender. Jesus lá atrás ensinou com o dia a dia, ensinou na prática, ensinou fazendo, ele não escreveu. Obviamente nós sabemos das nossas dificuldades em compreensão, mas também as nossas dificuldades muitas vezes são de má vontade, porque, como Kardec havia dito na sua obra, no Livro dos Espíritos, que a chaga da humanidade é orgulho e egoísmo, nós temos dificuldades em atacar o nosso orgulho e o nosso próprio egoísmo. E essa dificuldade vai aumentando, porque a gente não quer largar o osso quando estamos no poder. E até hoje temos e essa dificuldade não está só, não pense vocês que é nas religiões dos nossos amigos, mas na nossa religião, na doutrina espírita também existe essa dificuldade. E é isso que devemos aprender com esse parecer de Gamaliel. O que é mais importante? Se a obra é de Deus, não adianta lutar contra. Ela vai permanecer, vai parecer que estamos lutando contra o próprio Deus. O Antônio, você está falando e eu estou aqui pensando. Gamaliel fala, né, que se aquela obra fosse dos homens, ela se perderia. Mas se é de Deus, ela ia frutificar como frutificou. Né, como frutificou e está aí até hoje, não se perdeu. Aí eu estava me lembrando que muitas vezes a gente tem essa coisa do julgar muito rápido e querer mudar. Até entendendo a situação desses outros sacerdotes aí do Sinédrio, né, que eles achavam que a lei de Moisés, o Torá, que era o importante. Eles desconheciam Jesus, desconheciam os ensinamentos de Jesus, mas assim, eles não se abriram para as coisas novas, né? Eles foram muito relutantes, eles não queriam, né? Não foram flexíveis. Sim, porque eles não queriam perder, como você dizia, o osso, né? Eles não queriam largar aquele ossinho. E aí eu estava aqui pensando que há uns anos atrás, essa história eu escutei do próprio seu Hugo e depois de outras pessoas. Chegou quando o Dr. Luiz chegou na casa, né, lá no Centro Allan Kardec para o trabalho, ele tinha uma forma diferente de dar o passe. Então ele tinha uns trejeitos lá de dar o passe. E as pessoas, outros passistas lá, começaram a ficar meio que incomodados. E chegaram para o seu Hugo e disseram para ele: mas, seu Hugo, não seria interessante que a gente fosse falar com ele,
que não é daquela forma, que seria de outra forma, né? E paizinho muito, muito centrado, muito, nossa, né? Paizinho disse assim: deixa ele. Com o tempo, ele próprio vai perceber que ele está diferente dos outros e se modificará. E foi o que aconteceu. Olha a visão desse homem, né? Então a gente assim, é um Gamaliel, o paizinho era um Gamaliel. Ao bom senso. Que usou o bom senso, né? Aliás, em todo momento ele usava esse bom senso. Então não foi necessário, às vezes, colocar o outro numa situação, às vezes, meio vexatória, né? Ou ele se sentia, às vezes, incomodado. Não. Mas ele deixou ele trabalhar normalmente e com o tempo ele se modificou e entrou no mesmo jeito que os outros faziam, sem ter que por isso diminuir o outro, né? Então Gamaliel ele é muito, muito sábio nesse ponto, porque ele fala mesmo, né? Outras pessoas seguiram a Teuda, a Judas, e olha o que aconteceu, né? Todos eles acabaram desencarnando e tudo se acabou. Mas os ensinamentos de Jesus, então, era para ser dado o tempo necessário. Esse tempo foi dado e está aí hoje, não é, Michela? Não mudou nada, né, dos ensinamentos. E você contando essa história do paizinho me lembrou novamente, né, sobre o julgamento que vocês estavam comentando os dois, né? Você vê que a gente tem essa mania de dizer o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas em cima de qual base, né? O que é bom? Vamos partir do princípio, né? O que é bom? O que é bom para você? Geralmente a gente vai dizer que o que é bom é aquele que nos faz bem ou faz bem para as pessoas que a gente ama, né? E se a gente perguntar o que é o mal, e aí a resposta a gente geralmente tem também aquele que prejudica quem a gente ama. E aí, de novo, naquele filme que eu aconselho a todos a assistirem hoje, para relembrar um pouco dos ensinamentos da cabana, ele fala assim, então, quando o teu bom bate com o mal do teu vizinho, aí começa a guerra. Porque o teu vizinho, o que para ti é bom, o teu vizinho é mau. E aí a guerra começa entre os homens. E que os homens não foram feitos para julgar. Os homens todos foram feitos para amar. Ou pelo menos não foram feitos para julgar sozinhos. Sempre com Deus. Porque a gente é obrigado a julgar todos os dias os nossos atos, né? Se eu estou fazendo algo bom ou algo ruim. A gente é acostumado a julgar muito e se achar orgulhosamente, que é uma das chagas, o certo a pessoa com a razão, né? Então, e isso tudo ocorre porque a gente não faz junto com Deus. Se a gente parasse para julgar até nossos próprios atos junto com Deus, seria diferente, né? Mas vamos observar o que a doutrina nos diz sobre Jesus. Modelo e guia. Modelo e guia. E Jesus, a recomendação de Jesus é que não devemos julgar. E ele diz assim, eu não julgo. Ele disse para a mulher adúltera, eu não te condeno, mulher. Vá e não erres mais. Esse julgamento interno nosso é sadio, porque nós temos que observar nossas ações. E essa é a grande dificuldade de ver essa trave que está na nossa frente, mas observarmos com muita clareza o argueiro que está no olho do nosso irmão. Por isso que a gente tem que fazer junto com Deus, né? Junto com essa conexão com Deus. Porque a gente não consegue ver tudo, né? A gente vê um pedacinho tão pequeno. Não tem conhecimento, né? Sim. A gente tem que estar alerta daquilo que nós acreditamos, né? Sou eu que vivo, Deus vive em mim? Essa questão a gente tem que estar sempre assim, se eu estou dentro dos ensinos de Jesus, se eu quero fazer parte desse messianato todo, eu tenho que me comportar como tal. Então eu tenho que olhar o outro como um irmão, como alguém que merece
merece ser escutado, que merece ser... Até que no livro Vida, Estude e Viva, em torno da regra áurea, no capítulo... não tem o capítulo aqui, mas é em torno da regra áurea. Ele diz assim, olha, eu achei muito interessante que ele diz assim, ó: por séculos e séculos conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo que veio estabelecer a fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus. Olha só. Então, essa pergunta a gente tem que se fazer todos os dias, né? Eu estou querendo realmente viver sob a vontade de Deus? Porque isso vai implicar, não é, Antônio? Vai implicar um monte de coisa. Renúncia de muitas coisas, né? Você, a sua melhora, a sua transformação, né? Você não vai poder ser aquela pessoa de ontem. O homem velho vai ter que morrer, né? E o homem novo vai ter que surgir a partir desses conhecimentos, desses ensinamentos, e fazer a sua modificação, a sua transformação. E sendo sempre muito cuidadoso no julgar. Porque no capítulo, nesse que a gente estava falando, do capítulo 10, Bem-aventurados e Misericordiosos, eles falam sobre a reconciliação, a necessidade da reconciliação com os inimigos. E isso é uma coisa difícil para nós, não é? O julgar é você saber observar sem um julgamento. Sim. Você não está impedido de ver o mal. Você vai verificar o mal, mas você não precisa julgá-lo. E muitas vezes você vê o mal, por exemplo, no outro e falar, isso não é o mal, você está querendo o bem dele. Você está chamando a atenção dele para a melhora dele, né? Então nem sempre é um mal. Principalmente quando aquele é uma pessoa que está sobre a sua tutoria. Sim. Ele é um filho, é alguém que está sobre a sua guarda. Mas que é a sua obrigação de ajudar e de auxiliar, né? Ajudá-lo a crescer. Obrigação, nós vamos dizer assim, essa obrigação tem que ser do coração. Bem, isso mesmo. Então a gente vê, gente, que olha, não é muito fácil, né? A partir do momento que... Né? Nunca foi fácil. Então a gente tem que pensar exatamente isso, né? Bom, se o Cristo vive em mim, né, e eu quero viver com o Cristo, eu tenho que estar preparada para tudo, né? Eu tenho que estar preparada para a minha mudança e para as coisas que acontecerem, enfrentar as dificuldades sempre como Gamaliel, sendo muito justo, reto, correto no julgar. Lembrando disso, que se você quer viver com o Cristo, não é só os momentos das festas e das bodas, nas alegrias, mas tem que lembrar do Calvário. Do Calvário. Tem que lembrar do momento da cruz, do Gólgota. E esse momento você tem que honrar também o Cristo e tem que viver junto com Ele, que é o momento da dor. Eu vi certa vez no para-choque de um caminhão uma frase que dizia assim: andar com Cristo no peito é fácil, o difícil é ter peito para andar com Jesus. Não é? Eu nunca vou esquecer isso, porque, gente, para você andar com Cristo, você tem que ter peito para andar com Cristo. Porque vai exatamente te levar a isso que você falou, Antônio. Não é só no bem bom. Você tem que ver na hora do Calvário também. Você tem que estar ali firme, forte e colocando os ensinamentos dele acima de tudo, não é, Michela? E o Antônio falando ali dos pais novamente, né? Na pergunta 208 lá do Livro dos Espíritos, que pergunta se o pai os pais têm influência no filho, né? E aí a resposta diz que não só tem influência, tem grande influência, e que a missão dos pais é desenvolver seus filhos pela educação. Só que a educação que o Cristo deu, né? O exemplo, né? Não é fogo com fogo, não é bater, que é educação. A educação é mostrar, é dar o exemplo, é transformar, é amar. Foi isso que Jesus nos ensinou desde o princípio, e a lei é imutável. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bem, isso mesmo.
Gente, o nosso tempo está acabando, né? E a gente vai depois passar para o Zé Antônio para reflexão. E a gente vai já se despedindo, né? Desejando então a todos um domingo de muita paz, de muita luz, uma semana também de muita paz, rogando sempre a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, para que a gente não desista jamais do nosso propósito de nos tornarmos criaturas melhores. E também fazer um alerta a todos, né? Que estudem, gente, procure estudar, busque os livros, né? Porque são tantas coisas que nós ainda temos que aprender ainda, e o estudo é o melhor caminho, não é, Antônio? Bom dia a todos. Com certeza. Gratidão a todos vocês, a gratidão a Deus, muito obrigado. Tenham um ótimo domingo a todos vocês, e como diz a Teca, né, continuem na reflexão dos ensinamentos de Jesus para essa nossa transformação, aproveitando a renovação do dia, que o nosso espírito também seja renovado todos os dias. A reflexão do Zé Antônio hoje é sobre o desencarne de Alvíquito. Vamos ouvi-la. Amigos, dando continuidade à nossa playlist de mensagens do além, mensagens psicografadas por Chico, hoje nós vamos ler uma mensagem escrita por um senhor chamado Antenor, que escreve à sua filha, Dona Lélia, que perdera o marido 4 dias depois do casamento da filha de ambos. Então, o casal esteve no casamento da filha, 4 dias depois o marido se acidenta e parte para a vida maior. E o pai dela é quem dá a mensagem. Isso 4 anos depois. Vamos à mensagem. Isso foi em outubro de 1971. Querida Lélia, filha querida, Deus nos ampare. Estamos aqui ao seu lado e pedimos a continuidade de sua fortaleza e resignação. 4 anos se passaram, em que tivemos de descer do píncaro da alegria com o enlace da nossa querida Simone para sofrer a despedida de nosso Alvíquito. Sabemos como foi rude a prova, mas você, minha filha, está no centro do lar, abençoando e sustentando os filhos queridos, e do que você orou, chorou, pediu a Deus e aceitou com humildade, os nossos amigos da vida maior entretecem os recursos que lhe fazem a resistência para continuar. O nosso Alvíquito está presente e beija-lhe as mãos. Estimaria escrever, mas ainda não consegue. Só mesmo aqui, do outro lado da vida, é que podemos compreender as dificuldades daqueles que amam, transformadas em emoções indizíveis a lhes tomarem todo o ser, diante da situação nova em que desejariam tudo dizer de arranco aos entes queridos que ficaram na terra, sem possibilidade de fazer isso, de modo a derramar o próprio coração nas palavras. Esperemos. Pede-lhe o companheiro amigo serenidade e amor em todas as situações, de modo a que os filhos queridos permaneçam em harmonia com os problemas do mundo, que só se consegue solucionar com tempo e paciência. Você nos compreende e isso nos reconforta. Estamos mais fortemente ao lado de nossa Nayá nesses dias, contando com o amparo de Jesus em nosso favor. A vida, filha, é assim, como luz entre 2 mundos. O amor nos faz agir na terra, impulsionados pela falta e pela saudade que nos impõe todos aqueles que nos antecederam na morte. E no mundo espiritual, a mesma saudade, a mesma falta que sentimos dos nossos entes queridos, que ainda na terra nos induzem a agir para que estejamos todos na mesma faixa abençoada, unidos. Reconforte os nossos familiares com a sua fé viva e com a sua compreensão. E creia, o seu trabalho de agora é uma luz sempre maior. Nunca se veja intimamente isolada, porque você não está só. Guarde a esperança no coração por luz incessante e conserve a bendita certeza de que a morte é sempre vida, e vida muito maior e muito mais ampla do que a vida em que permanecemos na terra enquanto no corpo físico.
Para todas as filhas queridas e para o nosso Leônidas, o nosso abraço do coração. E de pensamento ligado à nossa Nayá, saudando a nossa estimada irmã e amiga que nos acompanha fraternalmente, a nossa Maria, com os agradecimentos a todos os irmãos que nos possibilitam escrever esta carta. Abraça a você carinhosamente o Pai reconhecido e amigo que não a esquece. Antenor, Uberaba, outubro de 1971. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.